Olá, olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um Casos de Condomínio. Esses vídeos que eu gravo aqui justamente trazendo alguma decisão judicial importante, interessante e que a gente pode tirar boas práticas para quem atua na administração condominial. Eu sou o Fernando Vilres, vice-presidente da BR Condos, síndico, advogado, atuo nesse mercado há mais de 20 anos e sempre acreditei na importância da gente fazer o estudo de decisões judiciais. A legislação não resolve tudo que a gente precisa resolver administrando condomínios todo dia. Então, hoje o assunto é muito interessante. Eu já tive que enfrentar esse assunto diversas vezes em muitas assembleias, que é a utilização de procurações pelo síndico, por condôminos, enfim, para votar, né, por seus outorgantes nas assembleias de condomínio. Porque às vezes o número de procurações que um ou alguns condôminos detêm no momento da assembleia acabam se tornando maioria de votos. Isso costuma gerar um dissabor, um desagrado muito grande nos demais condôminos presentes, que eventualmente têm um outro entendimento, querem discutir o assunto, querem voltar de outra maneira. Acaba se formando ali a maioria de um só, ou a maioria de poucos, né? E que acabam tomando as decisões por toda a Assembleia. Então, normalmente, isso a gente consegue resolver administrativamente, mas isso eventualmente vai para o Judiciário, e o Judiciário precisa se manifestar a esse respeito. Então, eu vou ler uma decisão judicial que eu achei muito interessante, apesar de eu não concordar totalmente com ela. A gente não precisa necessariamente concordar com todas as decisões judiciais, mas eu achei uma decisão judicial muito interessante e bastante provocativa para a gente discutir esse assunto, né, da utilização de procurações em assembleia de condomínio. Primeiro, eu preciso, como eu sempre faço, compartilhar minha tela aqui com vocês, mas eu preciso explicar, né, que a procuração é instrumento do contrato de mandato. O contrato de mandato é um contrato lícito previsto no Código Civil e qualquer pessoa pode passar ou outorgar poderes através de procuração para alguém que conheça e confie, né, para resolver problemas ou questões ou representações de natureza diversa. A gente pode até casar por procuração, não é verdade? A gente pode movimentar contas bancárias por procuração. Por que não representar alguém em assembleia por procuração? Certo? Então, o contrato de mandato é um contrato lícito, previsto na lei, e a procuração é um instrumento, né, no qual esse contrato se materializa. Mas, enfim, aqui, neste processo que é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, analisado em segunda instância, o autor, né, afirma que ele tem um apartamento num condotel, um condomínio que tem uma operação hoteleira, mas é um condomínio, né, com 300 unidades. E segundo, então, o autor da ação, o síndico monopoliza as votações, porque se assegura com inúmeras procurações, fazendo com que a minoria presente nunca tenha voz, em razão de que 2 ou 3 proprietários que detêm a maior parte dos apartamentos, investidores, dão ao síndico a maioria dos votos que, ao lhe otorgarem a representação nas assembleias. Com isso, ele é reeleito sucessivamente síndico do condomínio ou conselheiro, e suas contas, orçamentos, as proposições de cotas ordinárias e extraordinárias são sempre aprovadas. As minorias são sempre desrespeitadas. E aí ele foi buscar o judiciário, né, para ir resignar-se contra essa outorga de procurações em que o síndico acaba aprovando todas as suas proposições no interesse desses condôminos que não vão fisicamente, mas outorgam procuração. A sentença de primeiro grau foi improcedente, né? A sentença foi improcedente, o magistrado concluiu que não há dispositivo legal que impeça a emissão de ilimitadas procurações a uma só pessoa. A convenção do condomínio também não limita. Sim, isso é verdade. Como eu falei, o direito de outorgar procuração, ele é livre. A controvérsia reside, portanto, na possibilidade de o síndico representar os interesses de uma maioria de condôminos em assembleia de condomínio por procuração, certo? Essa é a questão aqui da decisão judicial. E aqui ele primeiro, né, dá os argumentos
contrários a essa resignação, ou seja, pela possibilidade e ilicitude total da outorga de procurações. Na regulação do contrato de mandato pelo Código Civil, não há vedação ao uso ilimitado de procurações a uma só pessoa. Por outro lado, quanto ao capítulo do condomínio edilício, nem o Código Civil, nem a Lei 4591 sustentam a tese de limitação de outorga de procurações. Restaria a convenção do condomínio essa oposição, mas ela também não é efetiva, ou seja, a convenção desse condomínio não traz qualquer limitação. Logo, se a lei e a convenção não proíbem, ela é lícita e deve ser aceita pelos condôminos, ainda que isso provoque reações morais do ponto de vista íntimo do autor. O mandato é um contrato celebrado entre duas pessoas capazes, em que uma, o mandatário, representa os interesses de outra, o mandante. Não há como um terceiro argumentar que essa relação jurídica válida e eficaz é nula, apenas porque o mandatário reúne várias procurações em seu nome. Excelente conclusão. Se os mandantes lhe outorgam procurações, é porque existe uma relação de confiança entre eles, o suficiente para que o síndico possa representá-los em assembleia. Não cabe, portanto, a condômino insatisfeito com essa relação argumentar que ela é nula, só porque suas observações como minoritário não têm voz no condomínio. Excelente linha de argumentação. Eu normalmente vou por esse caminho. Entendo que até a convenção até pode fazer algumas limitações, né? Mas se não há limitações, não há por que, né, haver intervenção judicial acreditando, né, que as procurações não são válidas só porque o síndico reuniu diversas delas em seu nome. Afinal de contas, né, se os condôminos não quiseram ir fisicamente na Assembleia e outorgaram procuração ao síndico, mesmo que tenha sido porque ele pediu, é porque existe essa confiança. Ora, se eu não posso ir na Assembleia do meu condomínio, o síndico me pede procuração para me representar, eu não confio no síndico neste ponto, não concordo com as ações dele, não outorgo procuração a ele, outorgo procuração a outra pessoa e oriento a outra pessoa em como votar na Assembleia, né? Mas não foi assim que essa decisão terminou, ela foi por uma outra linha, por isso que eu achei ela interessante de trazer. Embora nem a Convenção Condominial nem a legislação civil proíbam o uso ilimitado de procurações, a atuação do síndico não pode escapar à observância do princípio de boa-fé objetiva. E antes de chegar nesse trecho aqui, ele faz toda, né, uma narrativa a respeito de princípios constitucionais, de hierarquia das leis, princípio da boa-fé objetiva, da fraternidade e assim por diante. A narrativa da parte autora é inconteste, tanto que a parte ré não rebateu as argumentações de que o síndico vinha se perpetuando no poder há mais de 8 anos, utilizando-se de procurações para obter maioria votante, permitindo-lhe inclusive a aprovação de suas próprias contas, né? A perpetuação de um só representante da maioria por meio de procuração não reflete o espírito de solidariedade que deve haver dentro de um condomínio, uma vez que a minoria também precisa ser respeitada e bem informada. Não pode a maioria esmagar a manifestação da vontade da minoria sob pena de macular o direito de propriedade destes. Se a minoria estiver sempre em desvantagem, é lógico concluir que a administração ficará voltada a interesses de uns e não de todos. E se isso ocorrer, haverá violação de preceitos constitucionais e legais, não só do direito de propriedade, como também da própria dignidade da pessoa humana e o princípio democrático, pois o que é lar, se a administração não é boa, para todos. Aí aqui, na minha opinião, ele foi um pouquinho mais além do que ele deveria na medida, né? Afinal de contas, democracia, né, é justamente o papel da Assembleia em trazer voz, trazer propostas, e se existem divergências, votar. E a maioria, claro, vai decidir. A minoria pode ter um entendimento diferente da administração de condomínios, dos investimentos, dos gastos, e, naturalmente, a minoria será vencida nas decisões justamente porque são democráticas, né? Nem sempre é possível você ficar conseguindo encaminhamentos nas assembleias, né, e proposições que agradem a todos, né? Isso é impossível em boa parte das vezes.
Assim, o que acontece nesse condomínio assemelha-se ao monopólio administrativo, o que deve ser evitado para que ocorra o rodízio saudável e lúcido entre os condôminos na administração predial. Portanto, a hipótese ora em evidência a conduta do síndico que se perpetua no poder através da obtenção de maioria votante pela via do uso de procurações limitadas pode ser perfeitamente enquadrada como abuso de direito previsto no artigo 187 do Código Civil. Não se espera de que um síndico utilize subterfúgios para aprovação de suas próprias contas ou para sua reeleição por meio de obtenção da maioria pela via de procurações ilimitadas. Viola-se o princípio democrático e a solidariedade, posto que há excesso manifesto dos limites impostos ao contrato de mandato recebido. Que fique claro que não se trata de excesso em relação ao mandante, ou seja, a quem outorga a procuração, ao condômino que não foi, mas ao uso que o mandatário, no caso concreto, faz das procurações para tirar proveito próprio. Então aqui ele começou a ir numa outra linha. Ele disse, não, o contrato de mandato é livre. O número de procurações, ele é livre. Né? Passou procuração porque confiou. Né? Aí ele está entrando aqui num abuso, né, cometido pelo próprio síndico ao utilizar de maneira deliberada essas procurações para atender os interesses particulares, né, e não necessariamente os interesses de quem outorga a procuração. Então ele fez uma interpretação aqui bastante extensiva. Em razão disso, embora não se possa limitar o número de procurações outorgadas em favor de alguém para que coproprietários que não possam estar presentes em assembleia sejam representados, é possível, entretanto, limitar que tais procurações sejam utilizadas para benefício do próprio mandatário, uma vez que não é razoável que o síndico aprove suas próprias contas ou se reeleja somente para sua satisfação pessoal. Voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, justamente para que o síndico não possa usar as procurações que recebe de representação de condôminos em assembleia, quando a matéria a ser votada envolve interesse próprio do síndico, como aprovação de suas contas ou sua reeleição. Aí aqui ele foi num caminho que eu particularmente concordo, né? Em que pese, como vou comentar na sequência, pode ser inócua, né? Pode não atingir a finalidade, mas concordo, né, de que o síndico, né, que detém procurações em assembleia não tenha limites, né, mas que haja limites com relação ao uso da procuração. Ele até poderia votar em si mesmo e aprovar as próprias contas, se isso constasse especificamente da procuração. Eu vou mais nessa linha. Mas o juiz aqui, o desembargador, foi, olha, o síndico pode usar quantas procurações ele quiser, mas não pode votar em si mesmo e não pode aprovar as próprias contas. Interessante essa decisão. Eu sempre fui numa linha de liberdade. A convenção pode sim limitar, mas eu acho que essas limitações, inclusive a dessa decisão aqui, elas não vão muito longe. Porque, veja, como o contrato, né, de mandato é livre e a possibilidade de outorgar procurações se faz, né, a quem se possa confiar, o síndico pode, inclusive, portanto, não pedir a procuração para si. Pode pedir procuração para uma pessoa em que o próprio síndico confia. Olha, você confia em mim, mas eu não quero me representar na Assembleia, eu não quero representar os meus próprios interesses, pois pode dar um ruído. Então, por favor, passa a procuração aqui, né, para o meu advogado, que vai estar presente na Assembleia e vai votar de tal maneira. Ou então o síndico pode receber essa procuração e poderia subestabelecer sem reservas. A procuração pode haver a possibilidade do subestabelecimento sem reserva de poderes. Então vocês vejam, né? Até mesmo as convenções de condomínio que limitam o número de procurações por outorgado, isso também acaba sendo facilmente contornável, né? Só tem que levar mais gente na Assembleia e, né, ao solicitar essas procurações, distribuir as pessoas que vão estar presentes. Mas eu quis trazer esse assunto aqui porque é um assunto que eu já tive que enfrentar várias vezes nas assembleias de condomínio. A minha linha sempre foi, se não há previsão proibitiva na convenção, infelizmente não é a Assembleia que pode questionar, né? O direito de se fazer representar por procuração é livre, está previsto na legislação e a gente pode praticar
inúmeros atos da vida civil através de procuração. O cuidado deve haver, efetivamente, como nesse caso, onde ficou claro no entendimento do desembargador que havia um abuso, né, do síndico que se perpetuava no poder, aprovava as próprias contas e as próprias previsões orçamentárias, né, e atuando claramente num interesse próprio e não necessariamente de quem outorgou procuração. Então, é um entendimento. É difícil encontrar julgados nessa linha. Mas, bom, se vocês têm algum entendimento sobre esse assunto, deixa aqui comentário, né? Manda uma mensagem para a gente analisar outros casos como esses, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos, curtam aí e compartilhem. Tchau, tchau.